acho que para a gente analisar o que a gente vai enfrentar nesse próximo período do governo Temer, é importante que a gente coloque, né, esse governo dentro dos marcos que a gente vem vivendo no Brasil desde a década de 90. Né? Acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem para enfrentar a conjuntura. Entender que essa conjuntura que está sendo hoje anunciada, que está se anunciando, ela tem raízes no projeto de contra-reforma do Estado, no projeto neoliberal, que vem sendo implementado no Brasil desde a segunda metade da década de 90. Né? Então, desde a década de 90, a gente vem passando por sucessivos governos que, com tonalidades diferenciadas, vêm implementando o mesmo projeto. Né? Desde o Fernando Henrique, passando pelos governos da era petista e agora chegando o Temer. O que a gente está vendo de forma, o que diferencia, né, a implementação do projeto neoliberal? A intensidade, né, e o modelo, né, de implementar esse projeto. Se a gente tem uma implementação mais clássica da política neoliberal no governo do PSDB, a gente tem no período petista o modelo da conciliação de classes, que, em última análise, mantém a essência do projeto neoliberal, mas que, por ser um projeto de conciliação de classe, governos de conciliação de classe, acaba também atendendo algumas das demandas históricas da classe trabalhadora. Né? O que a gente vê agora com o Temer é uma retomada do projeto clássico neoliberal. Então, é o princípio do corte de direitos, da privatização clássica, né? E de uma série de outras iniciativas que certamente vão rebater no cotidiano da classe trabalhadora de uma forma muito enfática. Isso, obviamente, também se rebate na educação. O projeto de contra-reforma do Estado, ele prevê um projeto de contra-reforma da educação, que também começa no Brasil na década de 90. Então, a gente já tem, na verdade, alguns indícios disso desde da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases, que vai sendo depois regulamentada pelo Plano Nacional de Educação e agora, no último Plano Nacional de Educação, enfatizando uma vertente de uma educação mercantilizada, né, da privatização da educação. Então, para nós da educação superior, o que se anuncia é viver a intensificação do projeto de contra-reforma da educação, que vai rebater no nosso cotidiano como? Com um conjunto de ações que hoje já estão nas universidades públicas, mas que possivelmente se intensifique se não nos organizarmos à altura para fazer um enfrentamento a esse projeto. Né? Então, um projeto que ele prevê a mercantilização da educação, né, a prioridade da educação privada, que foi o que a gente viu nos investimentos públicos do último período, né, corte na educação pública e investimento na iniciativa privada, uma série de medidas que vão intensificar a privatização cotidiana da universidade, como a possibilidade de contratação de professores por organizações sociais, então impossibilitando e garantindo a suspensão dos concursos públicos, os cursos pagos na especialização, que ao quebrar um preceito da Constituição Federal, abre uma prerrogativa para que daqui a pouco outras iniciativas no sentido de cobrança de cursos de graduação e de mestrado e doutorado também sejam tentadas, né? O novo marco de ciência e tecnologia, que ao ser aprovado agora em 2016, aliado aos dois últimos projetos de carreira dos professores federais, ele na verdade evidencia uma quebra da dedicação exclusiva dos nossos professores, empurrando os nossos professores para uma ação cada vez mais individualista e cada vez mais empreendedora, no pior sentido que a palavra tenha. Porque eu venho dizendo que para ser professor, o professor agora ele vai ter que ser um empreendedor, porque não existe verba pública para ele exercer o tripé da universidade pública, que é o ensino, pesquisa e extensão. Ele vai ter que ser obrigado a buscar parcerias ou a concorrer a editais das diferentes formas para exercer aquilo que é a nossa função, que é ensinar, fazer pesquisa e fazer extensão, né? Porque isso está cada vez menos previsto no orçamento e no montante orçamentário. Agora, a desvinculação da DRU, né? Então, é um conjunto de ações que parece que são isoladas, mas que elas fazem parte de um pacote, de um projeto de contra-reforma do Estado. Né? E os diferentes governos no Brasil, desde a década de 90, vêm implementando esse mesmo projeto com intensidades diferentes. O que cabe a nós? Qual é o nosso desafio enquanto
movimento docente enquanto professores. Para combater um projeto que é internacional, é necessário também um outro projeto, né? Então, é necessário que a gente tenha um outro projeto de educação e dê visibilidade que o que está em disputa são projetos distintos de educação, projetos distintos de universidade. O projeto que o ANDE Sindicato Nacional defende e construiu ao longo dos seus anos de existência é um projeto que prima pela educação pública, gratuita, de qualidade, com amplo acesso, né? A universalização do acesso à educação pública, né? Que é um desafio ainda no Brasil. Então, é necessário que a gente tenha força e que se organize para fazer o enfrentamento desse projeto privatizante, colocando um outro projeto. E para isso é necessário que os professores se organizem e se unam, né? Mais do que nunca, o que a gente já está vendo anunciado, ainda mais nessa conjuntura, com mais ameaças de mudanças na legislação trabalhista, mudanças na legislação previdenciária, mais cortes de verbas para a educação. Esse anúncio de medidas, ele exige de nós uma organização imediata. Como antes vem falando, construir unidade na luta, construir unidade nas ruas. O Andes nunca saiu das ruas e sempre esteve nas ruas. E agora a gente convoca aqueles e aquelas, todos os professores e as professoras, todas as entidades, os movimentos sociais, a irem para a rua se posicionar contra esse governo ilegítimo e se posicionar contra a retirada dos direitos dos trabalhadores. Então, o Andes vem construindo uma série de iniciativas visando a construção da unidade, não só no âmbito da educação, como para além da educação, com outros segmentos da classe trabalhadora. E o Andes vem priorizando algumas ações. Já há algum tempo, o Andes vem priorizando a construção dos fóruns estaduais em defesa da educação pública, que são fóruns estaduais em que é possível reunir professores da educação superior e da educação básica, movimentos sociais e movimento estudantil. Então, essa tem sido uma prioridade nossa no último período. A partir disso, a gente conseguiu construir o primeiro e o segundo Encontro Nacional de Educação. O segundo Encontro Nacional de Educação, que aconteceu agora, em 2016, ele construiu uma coordenação nacional de entidades da área de educação que vem pensando algumas iniciativas na defesa da educação pública e do projeto de educação que essas entidades, que os movimentos têm como proposta. Então, o N é um espaço, o Encontro Nacional de Educação, é um espaço que a gente avalia que tem que ser cada vez mais investido, porque esse é o espaço de encontro dos movimentos sociais, dos sindicatos, do movimento estudantil que defendem um projeto de educação contrário a esse projeto de contra-reforma da educação. Então, nesse sentido, a gente vem apostando e fortalecendo essa coordenação nacional. Um outro espaço que o Andes também vem fortalecendo são os fóruns estaduais em defesa do serviço público, que aí reúne servidores das diferentes instâncias. E o Fórum Nacional do Serviço Público Federal, FONASEF, que também reúne diferentes entidades em defesa do serviço público. A gente vem construindo também os espaços da nossa central sindical, a CSP com Lutas, e a gente vem junto, nesse momento, nós estamos junto com a nossa central, junto com o FONASEF, junto com as entidades da Coordenação Nacional da Educação, né? E junto com outras centrais sindicais, movimentos sociais e movimento estudantil, construindo uma grande jornada de lutas em Brasília, de 12 a 14 de setembro, né? Então, essa também é uma convocação importante que a gente faz, porque a previsão é que de 12 a 14 de setembro estejam sendo votados a PEC 241 no Congresso Nacional, né, o PLP 257 no Senado e também a cassação do Cunha, né, e possivelmente mais alguma coisa sobre a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que já estão sendo anunciadas. Então, o nosso objetivo é que a gente possa, em torno dessa pauta, contra o PLP 257, contra a PEC 241 e contra a reforma trabalhista e previdenciária, reunir os mais amplos segmentos da classe trabalhadora, movimentos sociais, centrais sindicais, para estar em Brasília num grande acampamento, né, e numa grande marcha no período de 12 a 14 de setembro. Né? Ao mesmo tempo, e paralelo a isso, continuar fortalecendo os espaços nos estados. Né? A gente tem que fazer tudo junto
junto e tudo ao mesmo tempo. Então, pressionar o Congresso Nacional para tentar evitar que essas leis que são nocivas à classe trabalhadora passem e também pressionar nos estados para que a gente avance numa organização coletiva, né? O que a gente vem falando é que é necessário que a gente tenha uma pauta mínima para ir para a rua junto, né? E esse é o nosso desafio no momento. Se a gente constrói uma pauta de convocação mínima nas entidades, mesmo que tenhamos diferenças, poderemos estar juntos nas ruas pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Tú no puedes comprar al viento.